Silvânia, nós vamos contar uma linda história agora nesse documentário. 25 anos da vice-província na Bahia. É uma história linda, não é mesmo? Com certeza, Gilberto. Uma história linda que aqui no Brasil também padres, irmãos redentoristas aceitaram esse grande desafio. Isso tudo começou em 1935. Vamos contar essa história? A ligação dos redentoristas poloneses com o Brasil começou nesse ano, 1935. O cardeal primaz da Polônia, Augusto Lonti, pediu ao superior geral a vinda de poloneses para o sul do Brasil, para atendimento dos imigrantes. Pois é, Gilberto, os poloneses queriam abrir uma fundação, mas os alemães não cederam e os poloneses tiveram que sair 3 anos depois. Isso aconteceu em 1938. Em 1969, passados 34 anos, outro pedido é dirigido à província de Varsóvia. Desta vez por um redentorista brasileiro, que na época era superior-geral da congregação, Dom Tarcísio Amaral, uma pessoa muito querida. O pedido é para fundar uma missão redentorista no Brasil. A província de Varsóvia aceitou o pedido geral e no dia 11 de fevereiro de 1972 chegaram os 4 primeiros redentoristas poloneses para o Brasil. Que foram eles, Gilberto? O Lucas Koch, Francisco de Luca, o Tadeu Mazukiewicz e José Danieluk. 2 meses depois, o 5º missionário, conhecido por todos também, o padre Czesław Stanula. Os poloneses, Lu, vieram substituir os redentoristas holandeses que seguiram para a vice-província de Recife. Outros missionários foram chegando. Em 1974, padre Tomás Butz. Em 1976, os padres Tadeu Pavlik e Francisco Mitsik. Em 1978, padre Casimiro Zimua. Em 1983, os padres Valdemar Gaonska e Tadeu Soable. Em 1986, os padres Carlos Kaminski e Marcos Piontek. Em 1988, padre Henrique Smunsky. Em 1989, padre Adão Mazur. Em 1981, padre Wiesław Groen. Em 1998, padre Stanisław Witt. Em 2000, padre Eugênio Fazuga. E em 2004, padre Mateus Iures. O destino desses missionários não poderia ser outro. A igreja de Pedra e Luz, com as bênçãos do Bom Jesus, era um lugar próprio da identificação dos pobres de Afonso. Outro lugar na Bahia não cairia tão bem para o início de uma missão. Para visitar o Bom Jesus, cadê o seu chapéu, eu sou cantor, eu sou romeiro, viva Jesus Cristo lá no céu. Eu sou cantor, eu sou romeiro, viva Jesus Cristo lá no céu. A messe é grande, mas os operários são poucos. Era um privilégio, Lu, ficar somente no santuário. A paróquia precisava de sua ajuda pastoral, com distâncias imensas e com toda a realidade sertaneja da época. Naquela época, tinha muitos trabalhos, menino, muitos. Não tinha tanta romaria como hoje, mas tinha muito trabalho de evangelização, porque tinha a diocese nossa muito grande, há comunidades enormes. Aqui nesta região houve enchente. É uma enorme enchente. Toda a nossa cidade, pelo menos metade, quase foi inundada. Precisava receber os desabrigados nas igrejas, nas capelas. Depois, quando chegávamos donativos, precisava viajar e distribuir a todos que precisavam, porque na época tinha muita miséria, muita pobreza, causada ainda mais pela enchente. Me lembro quando viajamos com Dom José Nicomedes Grossi de uma lancha para levar algumas coisas para o povo que estava atingido pelas enchentes do Rio São Francisco. Para esse serviço tão exigente, se serviam das conhecidas desobrigas
onde passavam dias fora de casa para o atendimento de várias comunidades distantes da sede. 3 anos após a chegada do grupo polonês, as vocações começaram a ser trabalhadas. Quando os estrangeiros vêm para um país determinado, no caso para o Brasil, eles não vêm para implantar uma igreja, uma congregação estrangeira, polonesa, holandesa, mas para implantar a congregação brasileira. Nós viemos então com esta intenção de implantar a congregação, trabalhando com as vocações locais, vocações brasileiras, baianas. Já em 1975, o primeiro vocacionado da Missão da Bahia foi mandado ao Seminário Santo Afonso, em Aparecida. Lá permaneceram até 1981. Olha, Gilberto, mas vale lembrar que a província de São Paulo, ao longo desses anos, sempre ofereceu seu apoio à Missão da Bahia, principalmente na formação de seminaristas. Pois é, e o grupo crescia. E era necessário expandir mais e mais a presença redentorista na Bahia. Uma comunidade, então, foi aberta na capital baiana, na igreja de São Lázaro, com toda a riqueza cultural dos afrodescendentes, em 8 de fevereiro de 1976. É nesse monte que é oferecido o vinho puro, e o vinho puro é o sangue de Jesus. E o profeta disse, naquele dia o Senhor Deus eliminará para sempre a morte. Olha, participando da Santa Eucaristia, a nossa vida não morre. Eu sou missionária redentorista leiga e faço trabalho voluntário aqui no Santuário de São Lázaro. Para mim é muito gratificante ser uma voluntária aqui desse santuário, que para mim tem muito a ver, não só para mim, como para minha família, graças alcançadas demais. Nas segunda-feiras, então, é um momento mágico, é um momento como se fosse o domingo, porque no domingo, na segunda, continua a mesma missa dos domingos. É muito forte as energias que aqui tem, que passa para todas as pessoas. A Paróquia da Ressurreição do Senhor, no bairro de Ondina, em Salvador, desde o início foi acompanhada pelos redentoristas. A Capela do Isba servia de espaço sagrado, antes da construção da matriz. A Paróquia Ressurreição do Senhor, por muitos tempos, é assistida pelos missionários redentoristas da vice-província da Bahia. Nós estamos aqui diante da comunidade matriz, mas essa paróquia, ela possui outras comunidades, paróquia bem animada, bem desenvolvida, paróquia que oferece para as pessoas coisas boas, principalmente o serviço da evangelização. Queremos destacar também um marco muito forte, que é Novena do Perpétuo Socorro. A Paróquia Ressurreição do Senhor, ela completou 50 anos no ano passado. 50 anos de bênçãos, 50 anos de graças. A Paróquia Ressurreição do Senhor, ela possui diversos serviços pastorais, movimentos, trabalhos sociais que ajudam as pessoas a conhecer melhor o Evangelho de Cristo, a boa nova do nosso Senhor, e também conhecer melhor a beleza da nossa igreja. Faço parte da Paróquia Ressurreição do Senhor há 35 anos. Aqui, quando cheguei, já encontrei os redentoristas administrando essa paróquia e sempre nos demos muito bem. Começamos numa capelinha lá no Isba, sou ministra extraordinária da comunhão e sou missionária leiga redentorista. Já participei muito de missão com os padres redentoristas e sempre nos demos muito bem, foi uma convivência muito fraterna, muito amiga. Dediquei minha vida a isso e continuo trabalhando até quando o Senhor permitir que eu tenha força para exercer a minha missão como missionária leiga redentorista. Eu participo aqui da comunidade desta Igreja da Ressurreição do Senhor. Eu tenho já uma vivência de mais de 10 anos acompanhando os padres redentoristas nessa igreja. Eu faço os trabalhos que precisam ser feitos na sacristia, ajudo no que posso, Serei futura ministra a partir de dezembro nesta igreja, que é uma igreja muito viva. Ela é a matriz de mais 5 igrejas que fazem parte da nossa comunidade.
Os padres redentoristas fazem um brilhante trabalho aqui. São padres que estão sempre à disposição de toda a comunidade, mesmo aquela comunidade mais carente, mais ricas em fé, ricas em trabalhos comunitários. São também comunidades extremamente ativas que trabalham aqui, diretamente ligados a essa paróquia. Nosso relacionamento com os padres redentoristas é um relacionamento perfeito. Todos que saem daqui para ir para as outras igrejas, né, que fazem parte dessa vice-província, eles deixam muita saudade, mas eles sempre que podem estão aqui para celebrar e para participar com a gente. Hoje, a paróquia de Ondina é referência em Salvador. Comunidade viva com pastorais, movimentos, serviços e uma infraestrutura maravilhosa. Lu, fazem parte da paróquia de Ondina morros e ladeiras, comunidades carentes, de um povo simples, acolhedor e ligado ao carisma redentorista, Alto da Sereia, Corte Grande, Baixa da Alegria e Ladeira de São Lázaro. Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz. Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Daiane, faço parte aqui dessa comunidade maravilhosa, Comunidade Coração de Maria, situada aqui em Salvador, no bairro de Ondina. Na verdade é a capela, né, que faz parte da paróquia Ressurreição do Senhor, e a gente fica localizado no Alto de Ondina. Fiz parte do grupo de jovens durante muitos anos. Inclusive, podemos participar de vários retiros, passeios, missões com os missionários redentoristas. Tive a experiência, por exemplo, de fazer missão em Senhor do Bonfim, e aquilo para mim foi indescritível. A partir daí, comecei a conhecer mais um pouco do trabalho dos missionários redentoristas. Trabalhei também na pastoral vocacional redentorista com o Padre Aloísio. Já tive a oportunidade de estar em Bom Jesus da Lapa 2 vezes. Sou feliz por conhecer todos eles. E por ocasião dos 25 anos da vice-província dos missionários redentoristas, eu gostaria de oferecer uma música para todos vocês. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Olha, em 1977, a Missão Redentorista da Bahia assumiu provisoriamente a famosa Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador. A experiência durou apenas 2 anos. Pois é, após instalar-se na vida pastoral da Arquidiocese de Salvador, era chegado o momento de pensar no futuro, tanto em nível vocacional como patrimonial. Foi comprada a Casa da Mesquita dos Barris, que viria a ser o primeiro seminário da unidade. Transferi a sede de Bom Jesus para Salvador. Compramos as casas. Uma casa, na frente desta casa tinha uma inscrição. Aqui mora a família feliz. Nós pensamos, se morava aqui família feliz, talvez seria bom esta casa também feliz para o seminário. Compramos esta casa, adaptamos da maneira possível e lá começou o primeiro seminário. Sua inauguração aconteceu em 19 de março de 1981, com 8 estudantes, 1 professo e 7 postulantes. 2 confrades se destacaram no acompanhamento inicial e na formação dos seminaristas. Os padres Francisco Mitsaki e Tadeu Pavlik. 2 estilos diferentes. O primeiro, organizador, metódico e dedicado à causa vocacional. O segundo, prático e pastoralista. Os 2 se completaram e deram grande contribuição na formação inicial. Quando nós viemos com o padre Tadeu Pavlik em 76, então já fomos 8 missionários e por isso
nós fomos então convidados com o padre Tadeu Pavlik para organizar a pastoral vocacional. Eu fui convidado, marcado como primeiro promotor vocacional, e no ano 1977 conseguimos realizar o primeiro estágio vocacional, precedido pelo primeiro encontro vocacional improvisado no fim de agosto de 77, e no fim do ano já fizemos então o primeiro estágio vocacional, selecionando os jovens para os seminários em Aparecida, em Sacramento, porque justamente foram os confrades da província de São Paulo que abriram as portas dos seus seminários para os jovens da nossa missão da Bahia. Olha, mas ainda no ano de 1981, algo novo veio acontecer. A entrada do primeiro brasileiro na missão redentorista da Bahia, o irmão Ivano Borges, vindo da província de São Paulo. Pois é, o grupo crescia, Lu. Os padres seminaristas do Seminário São Clemente necessitavam de outro campo pastoral. Foi aí que a missão recebeu provisoriamente a paróquia do Tororó, da Arquidiocese de Salvador, por um período de 10 anos. Em 1984, uma nova experiência foi feita. Ao invés dos poloneses virem com formação completa feita na Polônia, a missão começou a receber estudantes. No primeiro grupo vieram João Valigora, Cristóvão Dvorak, Casimiro Maulepti e Adalberto Zagroski. Desses, 2 permaneceram na vice-província, os padres Casimiro e Cristóvão Dvorak. João Valigura desligou-se para contrair matrimônio e Adalberto retornou à Polônia e continua como padre na província de Varsóvia. Olha, mas após 12 anos de missão redentorista, era necessário pensar em ter mais um patrimônio da unidade. Até então, só a casa do seminário São Clemente pertencia à missão. Foi adquirida uma área Almeida Sandi, também nos Barris, para a construção do seminário Santo Afonso. O mesmo foi inaugurado em 1986. A missão continuava em expansão e o futuro era pensado de maneira bem otimista. A cada ano, buscava-se uma nova iniciativa que demonstrasse ardor missionário e o progresso na evangelização, em terras baianas. Foi aí que aconteceu a abertura da Casa de Una, no sul da Bahia, na Diocese de Itabuna, em 2 de fevereiro de 1986. Gilberto, a vida reserva surpresas. Nunca imaginávamos que ali aconteceria a primeira morte de um dos membros da missão redentorista. Em apenas 24 dias de iniciada a comunidade, morre na praia, de parada cardíaca, o padre Valdemar Gaunska, com apenas 32 anos de idade e 3 anos de Brasil. Saímos bem cedinho pela manhã, depois do café, viemos para a praia de Atuípe. Chegando lá, tomamos nosso banho, conversamos muito, mas na hora de vir embora, nós procuramos pelos dois, tanto o seminarista Adalberto como o padre Valdemar. O padre Tomás Butch falou, eles foram dar o último mergulho. Nós olhamos para a praia, não tinha ninguém na praia. Em dado momento, o seminarista Adalberto saiu dizendo, Valdemar se afogou. Nós tentamos entrar na praia para resgatar o corpo que nós vimos boiando. Em dado momento, o seminarista Adalberto falou, ele já está morto. E eu me lembro que eu falei, Adalberto, nós temos que sair daqui, senão, em vez de um afogado, seremos 3 afogados. Por quê? A maré enchia cada vez mais e nos puxava para o mar. Saímos com muito custo do mar e fomos para a delegacia dizer que o padre Valdemar tinha se afogado. Trouxemos o corpo para a matriz de São José, onde o corpo foi velado. Ele foi sepultado na área atrás da igreja e hoje o corpo de padre Valdemar, retirado de lá, se encontra sepultado em Bom Jesus da Lapa. Os redentoristas vieram fazer uma visita à UNA e aqui ficaram fazendo uma missão, né? Porque eles vieram no sentido de fazer missão. E
No período de 1986, vieram vários padres. Padre Valdemar, irmão Gerson, irmão Ivanor, e demais padres, né? Francisco de Luga e Franciscão, que era um mais alto que tinha também. E eles ficaram aqui, visitaram a cidade, depois foram embora, ficando o padre Valdemar como pároco. Só que eles vieram aqui para passear e foram visitar a praia de Acuípe. É uma praia aqui no litoral, aqui perto de Una. E foram para lá e foram tomar banho. E veio a falecer. E isso para a gente foi muito triste, muito constrangedor. Porque era um jovem, um rapaz muito jovem, que veio fazer missão aqui em Una, veio resgatar o catolicismo com os paroquianos. E só passou aqui 27 dias. Nada mais que isso. E deixou uma tristeza profunda entre nós. A comunidade permaneceu por lá por mais 2 anos. No mesmo ano da morte do padre Valdemar, em 1986, aconteceu a primeira ordenação sacerdotal na missão redentorista da Bahia, o de João Valigura. O bispo convidado foi o mesmo que chamou os poloneses a virem trabalhar na Bahia, Dom Tarcísio Amaral. No ano seguinte, 1987, mais 2 ordenações aconteceram. Valfrido Knappke e Casimiro Maulespich. O padre Valfrido foi o primeiro brasileiro a ser ordenado sacerdote na missão redentorista da Bahia. Desde o ano de 1996, o padre Valfrido desenvolveu seu trabalho na Alemanha. Em 1998, 3 estudantes poloneses chegaram à Bahia: Antônio Niemiec, Cristóvão Mamala e José Kijevat. Entrando no período fértil de crescimento, tanto nas primeiras ordenações como nos novos estudantes vindos da Polônia e a entrada de brasileiros, o novo campo pastoral precisava surgir. Aí apareceu, Lu, uma coisa muito interessante, uma ousadia missionária que casava com o carisma de Afonso, pobres e abandonados. A prefeitura tentou evitar que a invasão se consolidasse. Muitos desses barracos já foram derrubados várias vezes. Mas os invasores estão resistindo. Organizados, eles reconstroem os barracos e tentam negociar com as autoridades. A ocupação das Malvinas, em condições precárias de vida, foi assumida pela missão redentorista da Bahia. Não era gosto do governador da Bahia da época, Antônio Carlos Magalhães, deixar em uma área nobre da cidade, na paralela, caminho do aeroporto, um aglomerado de pobres que soava mal aos olhares de turistas e a população abastada de Salvador. É nesse período que chegam os redentoristas e se juntam ao povo para montar a resistência. Muitos confrontos foram travados, pneus queimados na pista, assembleias na Praça das Decisões para fortalecer e encorajar os moradores a não desistirem da luta. Lá estavam com eles os redentoristas, com seus seminaristas, arriscando suas próprias vidas. Sou Marinalva Souza, moradora do bairro da Paz, antiga invasão das Malvinas. Os políticos naquele tempo, para diminuir o nosso valor, né, pobres coitados, eles achavam assim, nos chamaram de invasores e aqui colocaram o nome de invasão das Malvinas, pois está acontecendo lá nos estrangeiros, que eu não sei bem aonde foi que aconteceu, né, Inglaterra, Argentina, não me lembro bem ao certo, né, a guerra pelas Ilhas Malvinas. Nos chamaram de malvinenses também, achando que a gente estava aqui procurando guerra. Mas, na verdade, a gente só queria um pedaço de terra para viver e viver com dignidade. Diante de todo esse sofrimento nosso aqui, a gente aqui trazia qualquer coisa que servisse para formar um barraco. Era madeira, era plástico, era papelão e teve muitos barraquinhos de taipa. E a gente cortava, entrava no mato, cortava as varas e fazia assim os nossos barraquinhos. Um dia tudo isso mudou porque Deus olhou para nós. Jesus nos olhou através de uns amigos que depois se identificaram para a gente como os padres redentoristas. Nesse tempo, nesse dia, Padre Tadeu estava vindo ao aeroporto
passando na paralela, havia uns barraquinhos cobertos de lona preta, perdido no meio do mato, e ele quis ver o que se tratava. Entrou e aqui nos encontrou. A partir daí, desse momento, começou a acontecer as primeiras missas aqui debaixo das árvores, no meio do mato, dentro da terra. E eles começaram a nos ensinar que nós éramos gente, pessoas dignas de ter uma vida como todo qualquer outro cidadão. E a partir daí surgiu os primeiros líderes comunitários preparados pelos padres redentoristas. Um dia nós decidimos que aqui não seria invasão das Malvinas, que aqui não seria invasão, que aqui não seria mais Malvinas, que a gente queria paz, queria dignidade. E colocamos o nome desse bairro, o nome que hoje é consolidado, Bairro da Paz. Pois é, aos poucos a pastoral foi sendo desenvolvida nas Malvinas. 4 capelas de madeira foram construídas e os 4 setores, aos poucos, foram ganhando o jeito de igreja-comunidade. Praça das Decisões, Área Verde, Setor 2 e Areal. Hoje, Malvinas se tornou Bairro da Paz, com melhor infraestrutura que dignifica seus moradores. Embora precise melhorar muito, não é mais aquele aglomerado de pessoas vivendo vida subhumana. E hoje nós temos água, luz, telefones, linha de ônibus, centro de saúde, supermercados, nós temos base comunitária da polícia, nós temos farmácia, a nossa casa da mãe, a nossa igreja paroquial, Nossa Senhora da Paz, que foi sugerido por Padre Tadeu, o primeiro que nos trouxe a nossa primeira imagem, a qual se encontra aqui na torre da nossa igreja. Uma paróquia foi criada e aquelas comunidades iniciais fazem parte de um trabalho redentorista que deu certo. Um fato novo aconteceu em 1989. Um membro do pequeno grupo da missão foi chamado a ser bispo, o padre Ceslau Stanula. E em 2011, o padre Marcos Piontek foi chamado ao episcopado na região amazônica, prelazia de Coari. Lu, mais 2 ordenações. A primeira, realizada distante da Bahia, na Polônia, Cristóvão Dvorak preferiu ser ordenado sacerdote junto aos seus familiares em 1988. A segunda, do primeiro baiano a ser ordenado padre na Missão Redentorista da Bahia, Giovanni Zacarias Arruda, em 1990, que mais tarde veio a deixar o ministério. Era preciso expandir territorialmente e em número de comunidades a unidade, para que a evangelização ganhasse dinamismo novo. Foi aí que, em 1991, a missão abriu uma nova frente ao norte da Bahia, na cidade de Senhor do Bonfim. O convite foi do saudoso bispo Dom Jairo, amigo dos redentoristas. A frente do Senhor do Bonfim deu ânimo ao grupo. Tive a oportunidade de conhecer os redentoristas na paróquia Catedral de Senhor do Bonfim. E isso foi no ano de 2007. E nesse momento em que a vice-província da Bahia celebra o seu jubileu de 25 anos, eu me sinto também honrado em poder estar participando dessa história, especialmente nesse momento em que eu me preparo para receber a ordenação sacerdotal, que já está se aproximando, marcada para o dia 26 de novembro, festa de Cristo Rei, lá na cidade de Pindobaçu. Foi onde eu me criei, sou natural de Centro-Sé, mas me criei em Pindobaçu, foi lá que eu comecei minha vida pastoral de paróquia. A cidade acolheu de braços abertos missionários e se identificou com sua proposta de evangelização. Bonfim passou a ser unanimidade entre os confrades, principalmente na maneira que os redentoristas eram tratados pelo povo da cidade. Estamos aqui no Colégio das Sacramentinas, em Senhor do Bonfim. Eu vou apresentar para vocês um grupo que começou trabalhando com os redentoristas em 1991. Essa turma vai dar um testemunho dos 19 anos que nós passamos aqui trabalhando em Senhor do Bonfim. Eu vou apresentar para vocês o professor José Américo, que é professor aqui desse colégio. Então, quando os redentoristas chegaram aqui, eles vieram assim como quem preencher um vazio deixado, esquecido. A igreja estava praticamente abandonada, não só abandonada fisicamente, mas também espiritualmente.
E há uma frase que foi dita no passado pelo fundador da Congregação dos Redentoristas, Santo Afonso Maria Ligori, quando ele faz assim uma referência sobre essa presença de Deus diante das nossas necessidades. Ele diz o seguinte: feliz aquele que vive inteiramente unido e abandonado à vontade de Deus. Não fica orgulhoso com seus sucessos, nem fica desanimado com os fracassos, pois sabe que tudo vem das mãos de Deus. E aí nessa crença, nessa esperança, Dom Jairo, que foi o bispo que solicitou a presença dos Redentoristas de Bonfim, diante da necessidade, ele era muito preocupado, e principalmente o centro, que era a sede da diocese. Todas as paróquias, uma grande maioria, elas estavam desprovidas da falta de sacerdote. E a sede da diocese não poderia ficar de maneira alguma ausente, com essa ausência. O trabalho dos Redentoristas de Bonfim, eles, mesmo atendendo ao desejo do fundador de que deveria voltar sempre para as classes mais menosprezadas, as classes inferiores, mas eles também trabalham com todos, ricos e pobres, velhos e crianças, jovens e adultos. Todos eles atendem, agora dando sempre preferência àqueles que mais necessitavam. O trabalho dos Redentoristas em Bonfim, eles parecem que antecipavam o discurso do Papa Francisco, quando diz assim, de uma igreja voltada para a periferia, e lá eles se faziam presente. Embora a catedral tenha ficado aos cuidados dos redentoristas, muitos outros trabalhos foram desenvolvidos, tanto na formação como no atendimento das comunidades rurais. A minha vivência cristã se deu a partir dos meus 11 anos, quando os missionários redentoristas chegaram a Nossa Senhor do Bonfim e, diante das santas missões, a minha mãe foi cada vez mais se sentindo motivada a se fazer igreja. E dali eu assumi o meu batismo, eu fui batizada pelas mãos do padre Cristóvão e iniciei com o auxílio também do meu tio Randall, muito atuante na igreja, e que desde os meus 4, 5 anos já me levava com ele a participar das missas, a frequentar grupos de jovens. Então, eu, menina, tão nova, caminhando ali com eles. Fui bebendo da fonte de tio Randall e cada vez mais saciada pela fonte dos redentoristas. Com os meus 17 anos, comecei a auxiliar o irmão Ivanor no programa Encontro, na Rádio Caraíba de Senhor do Bonfim, onde ainda hoje atuo. Tivemos ali a participação de tantos outros jovens que passaram, mas com o grande professor que tive, fazendo-me as tempestades cerebrais, perguntas inusitadas, e eu tendo ali que resolver, eu fui crescendo. E hoje eu trago marcas destes missionários redentoristas, porque eu também sou missionária redentorista. Bonfim também contribuiu com uma boa equipe de missionários redentoristas leigos. Sou missionária redentorista leiga há mais ou menos 20, 21 anos por aí. Eu penso que eu já nasci missionária e eu não sabia, porque desde pequenininha que eu já era assim, aquela baratinha de igreja, que gostava das coisas da igreja, e eu queria trabalhar, mas eu não sabia como. E eu participei de muitos movimentos, eu participei de grupos jovens, eu participei da renovação carismática, mas nada me satisfazia. Eu achava que eu não estava trabalhando, eu achava que eu só estava engordando o espírito, e eu queria sair, mas eu não sabia o que fazer. E um dia na missa, Padre Tiago fez um convite, que ele ia formar um grupo de estudo, que ia formar missionários, que eles iam sair para evangelizar, que eles iam sair da sacristia da igreja. Aí eu falei para minha colega, epa, é nesse que eu vou. Esse é bom, esse é o que eu gosto, porque eu acho que aí a gente vai se encontrar. E realmente eu não estava enganada. Desde o primeiro instante da formação,
que eu me apaixonei por esse jeito diferente de ser igreja, por esse jeito de evangelizar que os redentoristas têm. O redentorista, ele sai da sacristia, ele vai para o mundo, mas sem sair de dentro da igreja. E ele conquista as pessoas, ele conquista aquele que está mais afastado. E isso me agradou muito, esse processo de você ir aonde ninguém quer ir. Mesmo com a saída dos redentoristas, nós firmamos o pensamento. Nós somos missionários de Deus. Nós estamos a serviço de Cristo. Não é porque os redentoristas foram embora que o grupo vai acabar. Se eles quiserem que a gente continue, a gente vai continuar. E os redentoristas saíram de Bonfim, nós enfrentamos um pouco de dificuldade, porque a saída foi difícil, mas eles continuaram nos dando apoio e nós continuamos trabalhando. A vice-província ficou em Senhor do Bonfim por 19 anos. A década de 90 começou boa para a missão redentorista. Mais 3 jovens foram ordenados sacerdotes. Antônio Niemetz, Cristóvão Mamala e José Guijevat. Desta vez, o local escolhido para tão expressiva solenidade foi o Santuário do Bom Jesus da Lapa. Um evento marcante mobilizou os redentoristas em 1991. Foi a celebração dos 300 anos da Igreja de Pedra e Luz. Muitas foram as homenagens e momentos celebrativos em honra da data tão significativa para a capital baiana da fé. No final da tarde, os romeiros lotam a praça para se despedir do Bom Jesus. Não se preocupe com isso que os grandes desprezam a você. Quem ama todos vocês é bom Jesus, é nosso Senhor. E por isso, aqui nós nos encontramos em toda a dignidade que temos. Mais 2 jovens estudantes poloneses chegaram para reforçar a missão redentorista em 1991. Clemente Skubit e Tiago Tfik. O primeiro retornou após alguns anos de estudo em Salvador. Em 1992, mais um brasileiro foi ordenado sacerdote, Vilmar Correia. A ordenação deu-se em sua cidade natal, Taiobeiras, Minas Gerais. O padre Vilmar foi despertado em sua vocação no Santuário do Bom Jesus da Lapa, onde vinha como romeiro em companhia de sua família. A minha família é muito ligada ao Santuário do Bom Jesus e de Nossa Senhora Aparecida. E cada ano que ele vinha, ele trazia um dos filhos. No ano 1975 foi a minha vez de vir aqui ao Santuário do Bom Jesus. Chegamos, a esplanada estava cheia. Eu ainda recordo até as pregações dos padres, as caminhadas que faziam aqui para o morro, tinha uns momentos também muito bonito. E aquilo me marcou muito. Achava que o santuário uma coisa muito grande, um espetáculo. A gente acostumado no interior, na roça, chegar aqui e ver essa coisa grande. E passou um ano, ou passaram 2, se não me engano, um colega de escola, ele tinha entrado em contato aqui com o padre Francisco e ele me passou esse endereço. Olha, eu estou entrando em contato. Eu falei, não, mas eu quero entrar em Bom Jesus da Lapa. Ele é realmente em Bom Jesus da Lapa, são os padres da Lapa. Eu lembro que em 81, o padre Francisco, eu tinha feito estágio vocacional. Às vezes eu pensava comigo, como eu, uma pessoa do interior, lá da roça, trabalhando na roça, vou ser padre. Para mim, padre é para gente grande. Inclusive, quando eu fiz o estágio vocacional, eu fiz até para ser irmão religioso. Hoje eu tenho a graça, né, de estar aqui morando em Bom Jesus da Lapa, trabalhando aqui no santuário, e a gente faz isso com gosto. E aquilo que a gente faz com gosto, a gente não cansa, a gente não estressa. Bora com todo o calor aqui, a gente luta. Agradeço a Deus por esse chamado e peço a Ele sempre as bênçãos para a gente ser sempre fiel à vocação que Ele me chamou. A equipe missionária teve seu início de forma provisória no ano 1990. A primeira missão realizada com a nova equipe viria a ficar marcada na história, em Conceição da Feira, na Arquidiocese de Feira de Santana.
Um dos projetos principais da Vice-Província Redentorista da Bahia são as missões redentoristas, missões populares. Desde a primeira equipe missionária que foi criada logo no início da fundação da Vice-Província, estamos fiéis a este carisma. E depois de várias tentativas, de vários projetos, conseguimos aperfeiçoar o sistema da missão redentorista. Ainda nos anos 90 foram criadas escolas missionárias, a preparação dos missionários leigos da paróquia missionada. Missionários leigos que assumiram e assumem depois das missões o compromisso com a própria evangelização das comunidades missionadas. E agora, graças a Deus, depois de tantos anos, continuamos o mesmo projeto e, inclusive, várias províncias, várias comunidades redentoristas pedem as orientações sobre este projeto das escolas missionárias. Atualmente, atuamos nos estados de Minas Gerais, norte de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e, sobretudo, na Bahia. Nestes últimos dias, vamos pregar as missões na paróquia Águia Branca, Espírito Santo, em 43 comunidades, junto com a província do Rio de Janeiro, também confrades de Recife e de Fortaleza. Um grande curso de capacitação missionária foi montado em Salvador, com confrades de outras províncias e profissionais especialistas em áreas diferentes, Lu, que abrangiam as necessidades da missão. Com o crescimento do grupo, a expansão do trabalho e qualidade na evangelização, a missão precisava dar mais um salto e tornar-se mais independente da província mãe. E assim, em 9 de novembro de 1992, deu-se a instituição da Vice-Província Redentorista na Bahia. A filha adolescente da província de Varsóvia ganhava status de jovem, alçava novos voos, queria fazer história. Bom Jesus da Lapa, é claro, foi o local de acontecimento histórico de tamanha importância. Participaram da solenidade de abertura representantes de províncias e vice-províncias do Brasil e do exterior. O governo geral foi representado pelo consultor Padre Tobin, que mais tarde viria a ser superior geral e hoje é cadeal da Nova Jersey, nos Estados Unidos. Lucivânia, muitas caravanas de leigos vieram de todos os locais. Na Bahia, onde os redentoristas desenvolviam seu trabalho missionário, a cidade de Bom Jesus da Lapa foi mobilizada, tanto para acolher como para participar do evento. A missão redentorista, agora com o status de vice-província, começou bem a sua nova etapa. Logo no mês seguinte, 2 jovens baianos foram ordenados sacerdotes em suas cidades de origem. Padre Roque Silva Alves, em Governador Mangabeira, pelo bispo redentorista de Bom Jesus da Lapa, Dom Francisco Batistella, e o padre Rosivaldo Mota, em Serrinha, pelo também bispo redentorista de Juazeiro da Bahia, Dom José Rodrigues. A partir de 1993, durante muito tempo, a Vice-Província Redentorista da Bahia foi referência na formação e condução dos missionários redentoristas leigos para as demais unidades do Brasil. Existia um trabalho sistemático de formação e participação nas missões populares. Foi uma experiência que marcou e deixou bons frutos. Ainda existe o grupo de missionários leigos, porém com nova dinâmica, de acordo com as possibilidades do momento presente. É com alegria que a gente está aqui, de fato, tentando falar um pouco do testemunho da nossa caminhada quanto cristão e quanto missionário. Meu nome é Rogério, eu sou do Núcleo São Geraldo Feira de Santana e tenho assim uma alegria muito grande de fazer parte da Congregação do Santíssimo Redentor, que são os padres missionários redentoristas. Como leigo, sou casado, sou pai de um filho de 18 anos e já estou caminhando já há mais de 20 anos nessa caminhada.
E para mim, quanto pessoa e quanto núcleo, quanto grupo, tem sido importância muito grande, porque a gente vai descobrindo nessa caminhada de mais de 20 anos que eu tenho já caminhando na igreja, pude descobrir o valor da parte da missionariedade, onde a gente tem trabalhado com a questão da formação, e a gente percebe que o nosso batismo é enriquecedor quando nós bebemos dessa fonte que é justamente da vida de Santo Afonso, das suas experiências, da sua caminhada. E a gente tem pessoas que marcaram muito a nossa vida, como o Padre José, como o Padre Pedro, o Padre Antônio, e tantas pessoas que desde a missão de 91 em Feira de Santana, quando estava entregando a diocese a Dom Silvério, a partir dali foi que surgiu aquele sonho de a gente ser missionário laico redentorista. Eu vejo nas asas da fé a luz do sertão, de um povo que no meio da seca, de toda a situação, não esquece de Deus não. Vai refletindo, fazendo a sua caminhada na própria proporção. É a vida que nos convoca para uma fonte de luz da ressurreição. Eu vejo a alegria do São Francisco, eu vejo também as dificuldades da situação, mas eu vejo também a luz na caminhada do povo de Jequié, no seu núcleo, na sua oração. Eu vejo a luz no povo de Bonfim, na sua caminhada, na sua oração. Eu vejo a luz nos irmãos de Salvador, que caminha, faz a sua direção, na graça de Deus, vai fazendo um caminho como se nunca fizesse não. Celebrar agora esse tempo é como se nunca tivesse celebrado não. Viva a nossa congregação! Nessa nova etapa da vice-província, nos anos 1994 e 1995, a formação foi dinamizada com 2 fundações. O início da comunidade vocacional Beato Gaspar para estudantes do ensino médio em Bom Jesus da Lapa. Eu sou Lucas Alves Silva, natural da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Atualmente resido aqui no Seminário Beato Gaspar, na cidade de Bom Jesus da Lapa. E me recordo que desde pequeno, com 5, 6, 7 anos de idade, quando assistia à TV Aparecida, à TV Rede Vida e à TV Canção Nova, quando o sacerdote abençoava a água, estava celebrando a Santa Missa, eu ficava imitando o sacerdote. Na bênção da água, pegava um copo com água, colocava em cima de um centro que tinha na sala da minha casa, abria a Bíblia e começava a imitar o sacerdote, fingindo que estava lendo a Bíblia, viu? Repetindo o que ele estava falando, colocava as mãos sobre o copo de água, imitando o sacerdote. E aí foi surgindo a minha vocação. Logo mais, ingressei no grupo de coroinhas, fui ser coroinha. E a cada novo serviço no altar do Senhor, no altar do Bom Jesus, servindo o Bom Jesus na pessoa do sacerdote, fui tomando amor pelo serviço e fui descobrindo, sentindo o ardor dentro de mim, o ardor da minha vocação. E desde pequeno era também romeiro do Bom Jesus da Lapa e da Mãe da Soledade. Desde pequeno meu avô Vivaldo, a minha avó Deni, me trazia, eu e toda a nossa família, para visitar o Bom Jesus. E aqui vendo o serviço dos missionários redentoristas, este serviço acolhedor, com este carisma missionário, esse jeito acolhedor que nos acolhia com tanto carinho, com tanto amor, fui tomando amor por esta congregação. E em 2014, o sacerdote, o Padre Roque, missionário redentorista, me fez o convite de almoçar com os missionários na casa do santuário. Eu fiquei meio confuso assim, com medo de ir almoçar na casa dos padres, mas eu conversei com minha família e falei, não, vou almoçar lá com os sacerdotes. E fui lá, almocei, e após o almoço, ele me apresentou o Padre Geraldo Camargo, onde ele me convidou para conhecer um pouquinho da congregação. E hoje estou aqui como seminarista. E é um carisma muito bonito, o carisma missionário. E tem uma frase muito bonita de Santo Afonso Maria de Ligório que diz: é preciso deixar tudo para ganhar tudo. E nós, como cristãos, nós devemos deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus, para ficar próximo de Deus e para servir os nossos irmãos necessitados. E a abertura do Seminário São Geraldo para teólogos no bairro de Pituaçu, inserido no meio popular, após vários anos de atendimento pastoral redentorista naquela área. Aqui o Seminário São Geraldo, nosso redentorista da vice-província da Bahia, funciona neste bairro de Pituaçu, cidade de Salvador, e desde a década de 90 nós estamos instalados aqui nesta área da cidade de Salvador, e aqui estamos por alguns motivos.
Um deles é fazer que a nossa formação para a vida consagrada seja uma formação inserida com as pessoas, com o povo, dar possibilidade que os nossos formandos, além do ordenamento da sua vida acadêmica, tenham também uma experiência com o povo, com a pastoral em nossas comunidades que nós atendemos neste bairro. E aqui nós estamos então com jovens que chegam depois da primeira etapa que eles fazem da nossa formação, aí eles chegam para cá já para fazerem a segunda etapa da formação, estudam a filosofia na Universidade Católica do Salvador, fazendo um tempo de 3 anos que dura o curso, e junto a isso eles têm a formação dentro do seminário, paralela à formação acadêmica na faculdade. Após isso, eles são encaminhados para a terceira etapa da formação, que compreende o noviciado, que nós assim estamos realizando em 2 lugares distintos no Brasil, em Goiás e São Paulo. Eles são destinados a uma dessas unidades para continuarem com a formação. E aqui é com muita alegria que a gente então faz esse trabalho para a igreja, para a nossa congregação, em vista de fazer que a palavra de Deus possa continuar sendo semeada através desses nossos formandos que se preparam para a vida missionária. Virgem Mãe das Candeias, nossa vida iluminai, aquecei-nos e guardai-nos sob a vossa proteção. Iluminai os caminhos dessa nossa devoção, iluminai os caminhos dessa nossa devoção. Aqui viemos, Mãe, para vos agradecer nossa fé na salvação, pelo vosso bem-querer. Aqui viemos, Mãe, para vos agradecer nossa fé na salvação, pelo vosso bem-querer. Começou essa comunidade na minha casa, um mês de Maria, no dia 1º de maio. O ano eu não estou lembrada, mas eu tenho em casa, guardado. Então a gente começou fazendo o mês de Maria, daí achamos um catequista, dando catequese debaixo dos pés de coqueiro. Então a gente se uniu a ele e aí resolvemos fazer lá em um galpão que eu tinha e tenho hoje, fazer as missas, as reuniões, então até cursos, corte e costura nós botamos, e daí foi crescendo a comunidade, fez um grupo de jovens muito bonito, e esse grupo de jovens lutou, fazendo gincana, para poder construir um galpão aí embaixo. Daí o padre que celebrava a missa da Boca do Rio, o padre Almeida, foi embora e a gente ficou sem padre. E aí foi que veio os redentoristas, padre Tadeu, que fez a construção da igreja. E até hoje os redentoristas estão aqui e espero que não saia. As ordenações continuavam acontecendo, embora não correspondessem ao número de religiosos necessários para o vasto campo de atendimento e evangelização confiado à Vince Província. Em 1995, André Skotik e Tiago Tfik foram ordenados sacerdotes por Dom Ceslau Stanula, na paróquia redentorista da Ressurreição, em Ondina, Salvador. Mais tarde, Tiago retornou à província mãe. No ano seguinte, foi a vez de mais um brasileiro que teve a sua vocação despertada no Santuário do Bom Jesus da Lapa, Padre Geraldo Camargo, ser ordenado sacerdote. Ele, que desde criança foi levado por seus pais àquele lugar sagrado. Desde o início do trabalho redentorista na Bahia, cada acontecimento é registrado para que não se perca a memória viva do passado. O Axé da Bahia, criado em 1996,
e o noticiário formam duas grandes fontes de informação e partilha da caminhada com os redentoristas do mundo inteiro, as famílias dos confrades e leigos que participam da nossa vida. Era preciso, Lu, pensar na sobrevivência material e manutenção da unidade. Muitas iniciativas foram tomadas, muitos investimentos foram feitos, embora nem todos tenham resultado em êxito. A Livraria Boa Nova, no final de 1997, foi uma das primeiras iniciativas que deu certo na gestão de um projeto financeiro de manutenção da vice-província. Esta foi a primeira de outras iniciativas que surgiram. No ano de 1988, mais 2 estudantes poloneses desembarcaram em Salvador para fazer parte da vice-província. Os seminaristas Pedro Grudzi e Adam Rapawa. Mais uma frente missionária é assumida pela vice-província, no Santuário Nossa Senhora da Ajuda, Porto Seguro, em 1999. Salve Senhora da Ajuda, desta terra padroeira, protetora dos romeiros, Senhora da Ajuda, gloriosa Santa. Um lugar diferente dos que o grupo estava acostumado a assumir. O Santuário da Ajuda é tido como o santuário mariano mais antigo do Brasil. Eu sou Shirley, participo da coordenação do grupo da catequese aqui do santuário. Hoje nós temos 50 crianças matriculadas na catequese, todos os sábados de 3 às 5 da tarde. Elas participam fazendo atividades ligadas à catequese e também temos esse grupo de canto que nasceu da catequese. Hoje ele está completando, agora em outubro, está completando 3 anos. Nós começamos com o ensaio de Natal, apresentado aqui no santuário, e esse ano vamos completar 3 anos também, tendo essa noite de Natal, cantada pelo Coralzinho das Crianças. Além das músicas de Natal, também eles participam das missas, animando a liturgia, com todas as músicas da celebração. É um trabalho prazeroso, que envolve dedicação, paciência e muito amor, porque essas crianças, elas representam o próprio Jesus na vida de cada um de nós, pela sensibilidade, pelo carinho e pela grande satisfação e alegria que elas trazem para cada um de nós, que somos catequistas e temos prazer em trabalhar com isso aqui no santuário. Muito obrigado, que Deus abençoe. É um espaço sagrado, visitado e admirado pelos turistas. No entanto, é em sua festa no dia 15 de agosto e dias que a antecedem que é percebida uma presença maior de peregrinos que vêm exclusivamente por devoção à Mãe da Ajuda. Estou aqui agradecendo uma bênção que foi recebido da minha família. E quero agradecer muito a Deus, porque através dessa bênção que eu recebi, meus filhos hoje estão sãos, curados de uma depressão que teve. E vim também receber outra bênção aqui, agradecer da minha irmã, que ia fazer uma cirurgia, e através dos pedidos que ela fez, eu acho que não vai ser preciso fazer a cirurgia. Graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Meu nome é Laila, sou romeira de Itaém. Fui batizada aqui na Igreja Nossa Senhora da Ajuda. Venho aqui desde pequena. Todos os pedidos que eu peço são realizados pela minha fé. Olha, mas além do santuário, os redentoristas atendem também a paróquia Nossa Senhora da Ajuda e comunidade Vale Verde. E estou trabalhando atualmente aqui em Arraial da Ajuda, Porto Seguro, mais precisamente no santuário de Nossa Senhora da Ajuda e na paróquia de Nossa Senhora da Ajuda.
Nós temos aqui diversas atividades em meio à nossa pastoral, o trabalho com os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, com a visita aos doentes. Temos também o trabalho voltado para com a pastoral da juventude, o setor jovem da nossa paróquia, em meio aos jovens da renovação carismática católica, as crianças, pastoral familiar e também aqueles que moram nas comunidades indígenas. Temos também um trabalho com os irmãos índios. Para nós é uma alegria muito grande estar em meio à cultura deste lugar, em meio aos índios, mas pertencentes à paróquia de Nossa Senhora da Ajuda. Tem 33 anos que nós moramos aqui na Bahia, viemos de Linhares, Espírito Santo. Era muito difícil por conta da igreja. A gente andava talvez até 2 horas para ir Vale Verde, chegava lá, a gente encontrava a igreja fechada. Aí, com 30 dias que nós estávamos aqui de mudança, morando, veio a família Gobi. Aí a gente se reuniu, que eles também são de São Gabriel da Palha, sou muito religioso, venho de uma família religiosa. Aí a gente começou a rezar, em casa, preparava as crianças para a primeira comunhão, para o batismo. Aí a gente doou esse pedacinho de terra, aí a gente pegou, com a força de Deus e da comunidade e os membros da igreja, a gente fez essa igreja. Como já tem 19 anos que quem celebrou a missa aqui nessa igreja a primeira vez foi o padre Rosivaldo. Padre Neilton passou como seminarista, padre Adão também, padre Alessio também, padre João que fez as missões para nós. Então isso daí é uma grandeza para nós. Nossa mãe, é uma bênção de Deus. O padre Adão, quando veio a primeira vez, ele não sabia conversar nada em brasileiro, nada, só sabia falar amém. Mas a gente se virou a si mesmo, graças a Deus. Aqui já teve casamento, batizado, pastoral do batismo, que é o primeiro, depois a catequese, e pastoral do dízimo, graças a Deus. E a gente está continuando, sempre firme e forte. Meu nome é Lucinei Nobre, né? Nome indígena Chayá Pataxó. Moro aqui desde a época de retomada. E o nosso trabalho na Igreja Católica com evangelização vem acontecendo desde quando a gente tomou posse dessa área aqui, juntamente com o Padre José, que ele veio nos ajudando. Ele também estava presente com a gente na retomada. Ele que nos deu o maior apoio ao cacique IP, cacique fundador de Aldeia Velha, né, para a retirada dos fazendeiros aqui. Então começamos as primeiras missas lá na reserva, que fica a uns 2 quilômetros daqui de Aldeia Velha. Né, começou a evangelização lá, as missas, depois viemos para cá, o Padre José continuou com a gente durante uns 3 anos ainda, aí depois veio o Padre Rosivaldo, que deu continuidade aos trabalhos da igreja. Com o passar do tempo, né, a aldeia veio crescendo, começamos com 14 famílias. Aí veio os evangélicos tomando conta da nossa comunidade também, algumas pessoas que já participavam junto com a gente nas missas. Já acabou indo para a igreja evangélica. Aqui a maioria, né, eu posso dizer que frequenta a igreja evangélica. E uma minoria frequenta a igreja católica. Né? Devido também a gente não ter uma igreja, uma capela, para a gente poder estar evangelizando. Raiocuã, Arnan Joara Pataxó. Falei bom dia e que meu nome é Anjoara Pataxó. Meu nome de batismo normal é Antônia. Estou aqui como coordenadora da comunidade. E a gente fazia nossas missas, era no templo, era na outra oca que tinha, que é aquela oca do centro da comunidade, é uma oca que é onde acontece de tudo. E aí a gente sentiu a necessidade de ter um espaço só. Foi daí que, quando o Padre Mateus estava aqui, ele sentou comigo, com a vice-coordenadora Zezé e a minha irmã, que também na época estava ajudando a gente também.
e meu esposo. E aí ele pediu, falou assim, vamos ver aí como que vocês querem essa capela. Que aí vocês com um projetozinho, pode fazer um projetozinho simples. Com esse projetozinho simples nós podemos tentar ver se a gente consegue alguma ajuda para poder vocês ter essa capela. E nós queríamos para a nossa comunidade de Guadalupe diferente. Aí a gente começou a traçar essas linhas para fazer esse modelo, que chegou a esse ponto aqui. Mas infelizmente, daí para cá, a gente ficou parado nisso aqui, que a gente não conseguimos mais nenhum outro recurso para terminar. Porque o que a gente vê é a construção da nossa igreja. As missas assim, acontecem, as missões acontecem, a catequese acontece, mas o concreto que a gente gostaria de ter nesse momento era a nossa igreja fechada. Não é só a comunidade falou que se for depender dela para ajudar com a mão de obra, ela ajuda, já fala isso. Agora, na construção, no material, a gente não tem condições mesmo. Arnão, Ere, Taputari. Eu falei que eu agradeço muito por vocês estar aqui. Lu, o trabalho intenso desenvolvido pelo grupo e vivendo em realidades exigentes, como o atendimento de comunidades no sertão com climas pesados, fez com que o grupo desejasse uma casa para retiros e descanso. Esse sonho parecia ser realizado em 2001, quando da compra de uma área em Buraquinho, próximo à praia, a 40 quilômetros de Salvador. Mas não foi bem isso não, né, Lu? Mas infelizmente o sonho não foi realizado. O terreno de Buraquinho foi vendido e até hoje é motivo de lamentação por boa parte dos confrades. Dos anos 2001 a 2002, 3 jovens foram ordenados sacerdotes, um brasileiro e 2 poloneses. João Batista, em Vitória da Conquista, pelo bispo de Itabuna, Dom Ceslau Stambula. Pedro Grutz, em Pituaçu, também por Dom Ceslau. E Adam Rapaua, em Turów, na Polônia. Durante toda a história dos redentoristas na Bahia, o amor em servir a igreja sempre foi presente. Mesmo não sendo próprio para o redentorista trabalhar em catedrais, assumiu a Catedral de Senhor do Bonfim, norte da Bahia, um período e a construção da Catedral de Bom Jesus da Lapa. O padre Wieslau foi destinado para esse serviço e se dedica com todo o afinco a realizar essa obra. Dos anos 2004 a 2005, chegaram os últimos estudantes poloneses a ingressar na vice-província da Bahia, Cristóvão Pitirowski e Alexandre Wojtajnowski. Em um período de 3 anos, de 2006 a 2009, a vice-província viveu momentos de muita alegria no resultado do trabalho vocacional. 9 jovens foram ordenados sacerdotes. São eles: Neilton da Mota Junqueira, Cosme Sérgio Queiroz, Lécio Alexandre Silva, José Roberto Miranda Ramos, Alexandre Wojtajnowski, Cristóvão Pitirowski, Gilson da Silva, Aloísio dos Santos Mota e Devaldo Menezes. Desses 9, 2 não assumem mais o ministério, José Roberto e Alexandre. O padre Aloísio está desenvolvendo o seu trabalho pastoral na província de São Paulo, no Santuário de Aparecida. Tivemos um forte apelo para a vocação de irmãos redentoristas: Ivanor Borges, Gerson dos Santos, José Carlos, Luiz Nicásio, Domingos Barreto, Juan da Argentina e Pedro da Polônia. Desses, 2 perseveraram, Ivanor e Domingos. Atendendo ao apelo do governo geral, que sempre procura fazer junção de um trabalho conjunto entre as unidades, a vice-província da Bahia, em 2007, enviou seus estudantes de teologia para Belo Horizonte. Experiência que vem dando certo e poderá crescer sempre mais a ligação entre as duas unidades irmãs. A experiência foi muito boa, fomos bem acolhidos pelos padres da província do Rio de Janeiro. Éramos 13 pessoas quando começamos, no ano 2014, a experiência da teologia. A teologia na faculdade da FAGE é uma teologia sistemática. Então, lá o estudo, os professores colocam bem em pauta que nós devemos dedicar bom tempo para vivenciar bem essa experiência da teologia do estudo, porque uma das coisas principais
assim, além da pastoral, o estudo é muito importante para a nossa vida, tanto religiosa, como também para poder lidar com as pessoas que hoje na sociedade tanto quer de nós, mas essa experiência do conhecimento, né? O trabalho pastoral que fiz lá em Belo Horizonte foi o trabalho com a pastoral de rua. Então, fazia nas quartas-feiras à noite o trabalho de ir até as ruas, acolher os moradores, conversar com eles e aos domingos também ter a tarde de espiritualidade com os moradores de rua. Então, durante esses 3 anos, a minha pastoral foi uma pastoral específica com os moradores de rua. Foi uma experiência muito boa que me ajudou a tanto compreender aquilo que eu buscava na teologia, sobre Deus, né? Então, tudo aquilo que eu vivia na FAGE em relação ao conhecimento teológico, na pastoral eu procurava colocar isso em prática, né? Quero também aproveitar esse momento para agradecer a província do Rio de Janeiro, que nos acolheu tão bem, fez com que nós sentíssemos também parte da província do Rio, já que nós somos uma congregação redentorista e não há acepção de pessoa, e lá nós não vimos nada disso. Lá nós somos acolhidos e fomos sensibilizados para viver como irmãos. Agora, um acontecimento histórico e marcante não poderia passar despercebido. Os 50 anos da presença redentorista em Bom Jesus da Lapa. Um congresso jubilar reuniu representantes das unidades do Brasil e de leigos de todas as comunidades da Bahia, onde os redentoristas desenvolvem o seu trabalho missionário. Gilberto. Nem só de momentos alegres e festivos é escrita a nossa história. Mas a vida é assim. O ano de 2008 trouxe surpresas desagradáveis. O primeiro padre baiano ordenado na vice-província, Zacarias Arruda, deixou o ministério e 2 mortes aconteceram. Em janeiro, morreu o padre Francisco de Luga. 3 meses depois, foi a vez do padre Lucas Kochik. Curiosamente, os 2 se despediram de formas parecidas. Participaram da convivência fraterna em suas comunidades à noite, deitaram e, ao amanhecer, não estavam mais entre nós. O padre Lucas deixou seu legado, principalmente nos escritos e pesquisas desenvolvidas da história do Santuário do Bom Jesus da Lapa. Francisco, pela sua dedicação, humildade e jeito amoroso de pastor, no tratamento com o povo. Um novo desafio foi aceito pela vice-província da Bahia em 2010. A abertura de uma comunidade em um bairro com alto índice de violência, na periferia de Itabuna. No ano 2010, Dom Ceslau Stanola, que era bispo da diocese de Itabuna, convidou os redentoristas da vice-província da Bahia para realizarem a missão popular aqui na cidade de Itabuna. Foi uma grande missão que foi feita com todas as unidades dos redentoristas do Brasil. E os redentoristas da vice-província da Bahia vieram, em princípio, para preparar e realizar esta missão aqui em Itabuna. Como a paróquia de Nossa Senhora da Piedade foi uma paróquia recém-criada e Dom Ceslau tinha dificuldade de encontrar padre que queria ficar na paróquia de periferia, então ele pediu o superior, naquela época, Padre Antônio, para que os redentoristas ficassem aqui e trabalhassem nas comunidades, atendendo pessoas da paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Era uma paróquia que estava na fase inicial. Então aqui faltava tudo. Pastorais, grupos. Então os nossos confrades redentoristas, durante estes 7 anos, cada um contribuiu um pouco na organização, na estruturação da paróquia. E acredito que estes 7 anos da presença dos redentoristas, que ela foi muito significativa, porque a paróquia está bastante organizada.
A gente vê aqueles que já estão aqui conosco, que estão participando, são as pessoas que receberam uma formação boa, porque aqui Padre José, que deixou sua marca, Padre Lécio, um dos primeiros párocos, que deixou o Padre Cristóvão Przychocki, também deixou a sua marca. Depois, Padre José teve esta dimensão missionária bastante aqui, porque ele ficou mais tempo aqui durante 4 anos, então ele procurou dar o rosto missionário da paróquia. Depois veio o Padre Cristóvão Dvorak, que ele também bastante fez na formação litúrgica da comunidade. Esta dimensão litúrgica foi bastante significativa. E nós agora estamos aqui continuando aquilo que foi implantado. Nossa presença de 7 anos aqui em Itabuna deixa a sua marca. E o trabalho missionário é desenvolvido na paróquia Nossa Senhora da Piedade. A aceitação dos redentoristas a este lugar de alto risco mostra amor à causa do reino e o carisma da congregação. Após cumprimento de 7 anos nesse trabalho, a vice-província resolveu entregar essa frente à Diocese de Itabuna, para que outras frentes sejam priorizadas. A nossa paróquia vive num contexto de violência, é muita violência que a gente presencia, violência como tráfico, entre outras. Com a vinda dos redentoristas, foi como se a gente tivesse encontrado nossa identidade, né? Cada padre, cada pároco, ele trouxe um pouquinho pra gente. Antigamente, né, quando a nossa paróquia, que não era paróquia, quando era comunidade, a gente fazia parte da paróquia de Santa Rita de Cássia, grupo Capuchinhos. Na minha comunidade especial, a gente tinha missa uma vez por mês, né? Era a segunda quarta-feira do mês, nossa missa era geralmente às 5 horas da tarde. E a visão que muitos tinham da nossa comunidade era uma comunidade pobre, em todos os sentidos, né? A visão do povo, era a comunidade assim, né? A paróquia aqui também, a missa, se eu não me engano, era uma vez por mês também, né? Porque os capuchinhos, eles colocavam uma vez no mês para cada uma, no caso, as 6 comunidades. E o contexto era bem diferente, né? Se hoje a gente reclama que é ruim, naquela época eu não sei nem o que informar. Com a vida dos redentoristas, a gente começou a ter missas diariamente. Hoje em dia a gente chega no nosso santuário, as portas estão abertas, né, esperando as pessoas. Temos a nossa novena do Perpétuo Socorro, implantada por Padre José, que é às quarta-feiras, pela manhã e pela noite, né. Temos hoje em dia, na nossa comunidade, a gente tem a pastoral familiar, a gente não tinha. A pastoral do dízimo, agora é uma pastoral mesmo do dízimo, podemos dizer que é pastoral do dízimo, né. Implantaram também aqui o Terço dos Homens, coisas que era bem difícil. Terço dos Homens, antes a gente ouvia falar em Terço dos Homens da Catedral, Terço dos Homens da Paróquia Santa Rita. E hoje em dia a gente está conquistando tudo isso. Então, cada vez mais, a gente está ganhando nossos espaços, a gente está conquistando o nosso legado, né? E esses redentoristas, se saírem mesmo, né, que a gente não queria isso, a gente não quer, mas se for o caso deles sair mesmo, vai fazer muita falta. Temos promessas de que outros padres irão manter. Só que a realidade que esse redentorista vive, provavelmente muitos padres não irão encarar, né? São realidades de não ter dinheiro, são realidades de não ter uma gasolina para colocar no carro, são realidades que temos que correr atrás, temos que vender, temos que fazer para poder manter. E esses redentoristas seguraram nas nossas mãos para que a gente consiga isso. Será que outros padres iriam conseguir querer isso também? É um legado de sofrimento, é um legado de luta, mas também é um legado de conquistas, é um legado de vitórias. Os redentoristas, para isso, nos deixou muito aprendizado mesmo. E assim como eu, assim como muitos, eu espero que esse aprendizado lá na frente dê frutos, né? Vamos pensar assim, que lá na frente, essas raízes que eles plantaram, essas plantinhas, lá na frente possam dar frutos, para que tudo que a gente aprendeu a gente possa levar adiante. Já em 2010, um brasileiro foi eleito para coordenar os trabalhos missionários da vice-província, o padre João Batista. Cumpriu de forma séria e responsável seu mandato e foi sucedido por outro brasileiro, o padre Roque Silva Alves. Em 2011, no Santuário do Bom Jesus da Lapa, aconteceu a primeira ordenação de um estudante de teologia, em parceria com a província do Rio, Padre Adilson Ferreira, da cidade de Paratinga. E tudo passou como uma nuvem na história de um menino simples do interior do município de Ecoporanga, no Espírito Santo.
Jefferson Santos Leite foi ordenado sacerdote em 2013 e, 9 meses depois, num acidente de carro, numa viagem que visitaria um vocacionado, teve sua vida abreviada. O padre Jefferson era muito querido entre seus colegas, pelo seu temperamento sereno, espírito religioso e grande amor ao ministério sacerdotal e vida religiosa. Carinho também manifestado entre seus familiares e vizinhos quando do seu sepultamento. Foi para os redentoristas da Bahia realmente uma grande perda. Os 2 últimos sacerdotes ordenados pela vice-província foram Francisco Tomé da Silva e Marcos da Silva. Francisco no ano de 2013 e Marcos em 2015. Padre Francisco Tomé desenvolve seu serviço missionário atualmente na Diocese de Petrópolis, em Rio de Janeiro. Buscando ler a realidade dos novos abandonados dos tempos atuais, Lu, foi que em maio de 2016, o Santuário da Lapa, com apoio de toda a vice-província e Diocese da Lapa, abriu a comunidade terapêutica Perpétuo Socorro para a recuperação de viciados em drogas. Olha, a experiência vem dando certo e conta com o apoio da Sociedade Lapense. Funciona na Fazenda Machado, adquirida pelos redentoristas holandeses, quando trabalharam no Santuário de Bom Jesus da Lapa. Para essa experiência inicial, a vice-província conta com a ajuda dos confrades da província de Campo Grande. E eu vou contar por a minha história aqui, como eu se tornei independente do álcool. Foi por causa de certas amizades que eu tinha antigamente, que falava que era amigo, mas realmente não era, só me queria ver no fundo do poço. Esse aí foi onde eu me tornei um dependente do álcool e sofri muito, e minha família também sofreu, e tinha hora que eu chegava em casa, bêbado, no trabalho, aí sofrendo. Mas foi onde eu conheci a comunidade terapêutica Nossa Senhora Perpétuo Socorro, e lá eu fui me tratar dessa doença. E é uma doença que não tem cura. A cura é a gente evitar certos ambientes, que nem eu passei os 9 meses lá na comunidade lá. Aí eu aprendi isso, que a gente tem que evitar certos ambientes e sempre também em evitar o primeiro gole, né? Que se a gente tomar o primeiro gole, volta tudo de novo. A comunidade que é viver em família, que lá cheguei lá sem conhecer ninguém, eu fui conhecendo aos poucos, e lá a gente era uma família, que todo mundo lá, um ajuda o outro. Eu tenho ele como meu filho, e uma coisa que eu me preocupei muito quando eu via esse jovem naquela vida, que isso ali não era aquela vida que ele queria, que Deus queria para ele, né? E eu corri atrás, primeiramente por amor a Deus, segundo pelo amor à mãe do padrinho dele, que teve ele também como filho. E eu sei que lá no além, ela vivia muito triste por ver o filho dela naquela vida. Então eu, por amar Deus, corri atrás, junto com a minha irmã Glícia, que eu conheci a comunidade através da minha irmã Glícia. Através dela nós começamos a trabalhar, a buscar, e ele teve muita vontade de querer. Mesmo assim, naquela vida velha que ele tinha, quando ele me encontrava, ele dizia: tia Vaninha, está demorando muito. Eu tenho a paciência, Delcide. Ele hoje está aqui, esse jovem renovado no amor de Deus, uma vida nova. E graças a Deus eu estou trabalhando aqui no mercadinho aqui, Unicenter, arrumei um serviço, graças a Deus, e eu tenho que agradecer muito ao Santuário do Bom Jesus, que me deu essa oportunidade de estar livrando desse vício. E cada dia que passa eu estou me sentindo melhor. E agradeço também às pessoas que me deram a oportunidade desse novo emprego. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida. Amém. Durante quase 50 anos, os redentoristas atendem a Paróquia da Lapa num trabalho exaustivo, nas mais de 100 comunidades rurais distantes, com estradas precárias. O trabalho abrange a construção de igrejas e capelas, formação de lideranças, o pastoral de conjunto, socorro aos pobres em épocas de enchentes e valorização da cultura, como também recuperação da autoestima. A nossa comunidade já é uma comunidade dos meus avós, dos meus papais que vêm, mas aqui foi formada em 75.
foi o Padre Aldo, que veio celebrar uma missa aí no município de Riacho Santana, e ele marcou para fazer uma igreja. Depois, o moço lá falou para ele que não podia ser, tinha que ser aqui na comunidade Tanque Novo, porque é onde tinha todo mundo. Aí agora, ele veio e marcou o lugarzinho da igreja, aí o Padre Tadeu tomou conta. Aí o Padre Tadeu fez tudo para nós. Ele foi quem fez a igreja com a ajuda da comunidade, mas ele trouxe verba de fora, do exterior, né? Fez um centro comunitário muito bom, fez uma igreja mais pequena ali, foi a primeira igrejinha. Aí agora, depois ele construiu essa outra, com a força dele, de todo mundo. Ele era um padre que era tudo para nós, ele ensinou tudo, ele brincava com as crianças, ele celebrava a missa todos os dias. Ele tinha aquela maior amizade com tudo, até hoje, onde ele encontra com nós é falando de vir na nossa comunidade. Todos os dias nós rezamos o texto à noite, no sábado o ofício de Nossa Senhora, tem o texto dos homens, tem o texto das mulheres. O Padre Tadeu aqui, ele deveria ser um mártir, deveria não, ele é um mártir para a nossa comunidade. Todo o trabalho religioso, como um trabalho social, isso tudo aqui a gente deve muito ao Padre Tadeu. Os festejos, que eram uns festejos bastante bonitos, assim, incentivados por ele. A gente tinha umas tradições de corrida de cavalo, corrida a pé, corrida de bicicleta, de saco. Ele fazia uns encontrão, juntava as comunidades rurais, as comunidades vizinhas, né? Sempre a gente fazia um encontro aqui, né? Que infelizmente hoje deixou a desejar, que não está mais existindo isso. Mas a gente tem aquela referência a esse respeito, né? Após esse longo período de dedicação à paróquia da Lapa, o bispo Dom João Cardoso, para dinamizar e melhor atender o povo, subdividiu em 2016 o município de Bom Jesus da Lapa em 3 paróquias: Catedral Nossa Senhora do Carmo, São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Durante muito tempo, quase aos 50 anos, confiada aos redentoristas, somente agora ultimamente, devido às necessidades pastorais, dividimos a paróquia do Bom Jesus em 3 paróquias. 2 delas estão confiadas aos redentoristas, como a Catedral, cuja construção nos orgulha, e ao mesmo tempo temos uma gratidão enorme pela missão redentorista, por liberar o padre Vieslau, que se dedica exclusivamente a esse trabalho, ao mesmo tempo que ele faz a missão, exerce a função de pároco da catedral. A paróquia de São João Batista, assumida pelo padre Adamo e seus vigários paroquiais, que na nossa igreja tem feito um trabalho muito importante naqueles bairros que pertencem à paróquia São João Batista. A paróquia São João Batista, na cidade de Bom Jesus, diocese de Bom Jesus da Lapa, foi criada dia 14 de junho de 2016. Então, portanto, ela completou 1 ano e meio da sua existência, da sua caminhada como igreja em saída. Desde o início, este momento da criação da nova paróquia foi muito bem acolhido pela população, pelo povo de Deus. A paróquia São João Batista ela é composta tanto pelas comunidades da zona urbana como da zona rural. Aqui na cidade nós estamos acolhendo 5 comunidades. Na zona rural nós temos mais do que 70 comunidades que estão sendo atendidas pelos missionários redentoristas. Para este trabalho pastoral na zona rural é mais dedicado o padre Sérgio. Padres que trabalham na paróquia São João Batista são o padre Adamo, o pároco, e padre Lécio, vigário, padre Sérgio, também vigário, e temos grande ajuda de padre Marcos, que ele trabalha mais na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, comunidade Lagoa Grande, e também com quilombolas que pertencem àquela região. E após a divisão da paróquia, a criação da paróquia São João Batista, nós começamos um trabalho junto às comunidades quilombolas que pertencem à nossa paróquia. Esse trabalho ele visa, primeiramente, a questão do resgate cultural das comunidades quilombolas, da religiosidade popular
iniciamos toda uma pesquisa junto às benzedeiras, às parteiras, às rezadeiras, buscando valorizar isso que as pessoas trazem, né, como cultura, como religiosidade, da sua forma de se relacionar com Deus. Pessoalmente, é um trabalho que me realiza muito, primeiramente por ser negro, trazer isso na minha história, e estar com esse povo é também ir conhecendo um pouco mais da minha história, das minhas origens. Como missionário redentorista, me realiza também por saber que é o povo abandonado, um povo necessitado na nossa presença. E é visível, Lu, a alegria dos paroquianos da Paróquia São João no atendimento prestado pelos confrades. Meu nome é Kelly, moro aqui na Chapada Grande desde que nasci. E aqui é uma comunidade bastante religiosa, temos o costume de rezar a via sacra do modo antigo, é tradição aqui, na verdade. E a nossa comunidade esteve parada por um tempo, né, na religiosidade, no catolicismo, mas de 2 anos para cá ela tem crescido bastante. Aqui temos o culto dominical, né, que é do Deus Conosco, que a gente faz os domingos às 4 horas. Temos o terço das mulheres, novena Perpétuo Socorro nas quartas-feiras. Temos também o terço dos homens na quinta. Na sexta a gente faz a novena peregrina nas casas das pessoas, nas residências. Sábado as mulheres gostam de rezar o ofício aqui também, na Imaculada Conceição, que também é uma das nossas padroeiras aqui da comunidade. Então, a igreja que era difícil, né, era só abrir a igreja aqui na época de festa de Nossa Senhora de Santa Ana, agora, graças a Deus, abre praticamente a semana toda. Hoje, todo mês, temos missas aqui. Temos missa aqui. Quem está acompanhando a gente aqui, até o nosso crescimento aqui, tem fortalecido, apoiado bastante, é o Padre Sérgio, né? É uma grande honra para mim, né, como paroquiano, faço parte dessa paróquia São João Batista, e ter aqui como os missionários redentoristas, como os nossos pastores, na pessoa do Padre Adam, os nossos vigários, Sérgio, e também o Padre Lécio. E durante esse tempo, né, 1 ano e pouco aí de paróquia recente, é uma graça muito grande, não só para mim, mas também para os movimentos e pastorais desta igreja Matriz São João, tanto também para a igreja do Maravilha de Nossa Senhora Aparecida e a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tem já esse carisma, né, da Mãe do Perpétuo Socorro com os redentoristas. Agradeço também no tempo que era a Paróquia Bom Jesus, que fazíamos parte também da paróquia, com tantos párocos. Na época que eu entrei para os movimentos aqui da nossa paróquia, tinha como o nosso saudoso Padre Carlos, o nosso pároco, aí foi passando Mateus, Vieslau, até o Padre Rosivaldo também, como nosso pároco, o Padre Neilton. E depois o bispo fez dessa igreja o centro da nossa paróquia, para poder assim elevar mais, né, a grandiosidade que foi fruto dos missionários redentoristas, esse trabalho de tanto tempo aqui em nossa cidade. Então, aqui em nome de todos os paroquianos da Paróquia São João, nós agradecemos a vocês por esse sim, claro sim, que veio de Santo Afonso e que agora reflete através também do sim de cada um de vocês. Muito obrigado. Temos muito que agradecer a presença dos redentoristas aqui na nossa diocese, especialmente no Santuário do Bom Jesus da Lapa, pelo trabalho que realiza, que tem uma dimensão que extrapola a nossa igreja diocesana, uma vez que ao Santuário do Bom Jesus vem romeiros, não apenas aqui do Regional Nordeste 3, do estado da Bahia do Sergipe, mas de outros regionais da CNBB. E mais importante da presença do redentorista é a capacidade de trabalhar em comunhão com o bispo diocesano, com a igreja diocesana. Eu, particularmente, por isso, tenho grande gratidão à presença dos redentoristas aqui nessa nossa diocese, não somente assumindo o santuário, não somente assumindo trabalhos em paróquias, mas também pastorais, como a Pastoral do Meio Ambiente, que tem dado um passo extraordinário sobre a animação do Padre Rosivaldo, avançando nessa consciência ambiental, ajudando as nossas comunidades eclesiais a avançar na consciência ambiental.
E é o trabalho, por exemplo, da Rádio Bom Jesus, assumida de forma tão competente pelo padre Vilmar. E assim, eu louvo a Deus, louvo ao nosso Bom Jesus por nos conceder essa presença tão importante, esse espírito, essa visão, com esse espírito e essa visão eclesial da missão da Vice-Província Redentorista aqui na Diocese de Bom Jesus da Lapa. Que o nosso Bom Jesus nos abençoe para que essa parceria, essa comunhão possa perdurar por muito tempo, enquanto esse trabalho aqui for desenvolvido. Olha, mostrando solidariedade ao governo geral e ao carisma missionário da congregação, mesmo sendo a menor unidade redentorista do Brasil em número de religiosos, 2 dos nossos confrades foram enviados em missão a outros países. O padre Gilson da Silva para o Suriname e o padre Cristóvão de Vork para Portugal. Lu, mas nesses 25 anos de história, mais uma tristeza foi sentida no grupo da vice-província, a morte do padre Carlos Kamiski, em 24 de abril de 2017. Tudo aconteceu muito rápido e trouxe um sofrimento profundo a tanta gente que ele soube cativar, com seu jeito terno e amigo de tratar as pessoas. No cortejo do sepultamento, o povo lapense demonstrou seu carinho ao padre Carlos e tudo o que ele realizou como reitor do santuário, pároco e pessoa dada à escuta. Ao longo da história redentorista da Bahia, desde a chegada dos poloneses em 1972, 7 padres foram chamados a assumir o comando da unidade, inicialmente como superior da missão redentorista, posteriormente como superior vice-provincial. Foram eles padre Ceslau Stanula, padre Tomás Butz, padre Tadeu Pavlik, padre Casimiro Maulepti, padre Antônio Nieptz, padre João Batista Alves do Nascimento e padre Roque Silva Alves. Nos últimos anos, Lu, os esforços estão sendo intensificados na melhora da estrutura física, na revitalização das grutas, em novos métodos na evangelização, como, por exemplo, a bênção dos Santíssimos às quintas-feiras. E o terço dos homens. Sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. No teu santuário, que é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço. O primeiro homem, um santo varão, como bem amado se chama João. O que marca o Santuário do Bom Jesus da Lapa é a diferença da manifestação de fé de outros santuários. Aqui, o romeiro que passa por aqui sente a vontade para cantar, para tocar o seu instrumento, fazer o seu louvor e, claro, voltar para a sua casa com uma experiência nova no coração, porque aqui é um lugar de acolhida, um lugar onde o Deus nos abraça através do amor do seu Filho Bom Jesus. Aqui no santuário, nos últimos anos, a pastoral tem crescido muito, muitos movimentos têm ganhado destaque aqui, principalmente o texto dos homens, o texto das mulheres, que ajuda nas procissões, nos novenários, que rezam aqui no santuário, mas também rezam nas praças, no abrigo dos pobres e assim por diante. Então aqui no Santuário Bom Jesus da Lapa, quem passa por aqui sente o desejo de voltar, porque aqui é um lugar de místico, um lugar de contemplação, um lugar de encontro com Deus e reencontro também com aqueles que vêm aqui em família a cada ano. Então quem vem aqui no santuário sabe dessa experiência profunda do amor de Deus e de Deus também para com a humanidade. Gilberto, o tempo passou e o Santuário do Bom Jesus da Lapa continua sendo uma pérola na evangelização dos missionários redentoristas na Bahia. E esse, Lu, é o local onde o carisma da congregação é desenvolvido e revigorado em cada filho de Afonso, que com certeza aqui dedica o seu pastoreio.
E aquilo, muitos padres e irmãos, ao longo dos anos, passaram nesse santuário. Pois é, Gilberto, e todos deram a sua contribuição, cuidando com dedicação e zelo da Igreja de Pedra e Luz. Celebrando o jubileu dos 25 anos da vice-província, nós recordamos que a história é muito maior do que aquilo que pudemos registrar. Por isso, nós agradecemos a todos aqueles que colaboraram para a história da vice-província aqui na Bahia, ao governo geral, à província de Varsóvia, aos bispos, aos confrades missionários redentoristas, padres, irmãos, leigos, a todos os nossos colaboradores das paróquias e de todos os cantos por onde nós atendemos e passamos pelas Santas Missões. Ser redentorista é estar disponível para o anúncio da Boa Nova. Por isso, os 25 anos da vice-província recorda a presença redentorista na Bahia, mas ao mesmo tempo a presença da congregação que continua anunciando a copiosa redenção. Os jovens futuros redentoristas que estão chegando, seja aqueles que estão estudando, os vocacionados e aqueles que virão, darão continuidade à nossa história. Por isso, a todos vocês, o nosso muito obrigado. Boas festas, bom jubileu, que o bom Jesus e a Senhora do Perpétuo Socorro nos abençoe a todos. Amém.